entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã o mundo celebra o Dia Mundial dos Pobres. Estamos próximo da festa de Cristo, Rei do Universo, e logo iniciaremos o tempo do Advento. Tempo que nos leva a refletir sobre a realidade do próprio Cristo, que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Logo nós estaremos vivendo também a nossa novena de Natal, momento de nos confraternizar, mas também entender que a mística da visita aos pobres é uma mística que envolve também o mistério da chegada do Filho de Deus. Por isso, concluindo essa nossa reflexão em vista do dia de amanhã, caros irmãos, o Papa sempre nos traz uma personagem da Igreja para nos ajudar na reflexão da Jornada Mundial dos Pobres. O ano passado foi Charles de Foucault. Este ano, ele convida para a festa Santa Teresinha do Menino Jesus. Este ano, completa-se 150 anos do seu nascimento. Numa página da sua história de uma alma, deixou escrito: compreenda agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, em não se escandalizar com as suas fraquezas, em edificar-se com os mais pequenos atos de virtude que se lhes vir praticar. Mas compreendi, sobretudo, que a caridade não deve ficar encerrada no fundo do coração. Ninguém, disse Jesus, acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas coloca sobre o candelabro para iluminar todos que estão em casa. Creio que essa luz representa a caridade, que deve iluminar e alegrar não só os que são mais queridos, mas todos aqueles que estão na casa, sem excetuar ninguém. Nesta casa, que é o mundo, todos têm direito de ser iluminados pela caridade. Ninguém pode ser privado dela. Possa a tenacidade do amor de Santa Teresinha inspirar os nossos corações neste Dia Mundial, ajudar-nos a nunca afastar de algum pobre o nosso olhar e a mantê-lo sempre fixo no rosto humano e divino do Senhor Jesus Cristo. Com a iluminação de Santa Teresinha do Menino Jesus, que a nossa caridade não fique presa no fundo de nossos corações, mas se invada o nosso ser e que nossas atitudes como cristãos e membros da família vicentina transformem a realidade que vivemos, para transformar nossa realidade cruel, movida ainda por corações duros, em reino de Deus. O apelo feito pelo texto de Tobias, nunca afastes de algum pobre o teu olhar, nos pede um ato penitencial. Perdão, Senhor, por desviar os olhos das crianças que passam fome, que são vítimas da violência social, familiar e das guerras. Perdão, Senhor, por desviar os olhos dos idosos, presos na solidão de suas casas, apartamentos e casebres, mas principalmente os que vivem em situação de rua. Perdão, Senhor, por desviar os olhos de milhares de irmãos em situação de rua, vítimas dos descasos políticos, vítimas da dependência química, vítimas da desesperança dos familiares que não conseguem mais ver uma resposta de retorno. Perdão, Senhor, por desviar os olhos da mulher marginalizada que se obriga a vender o próprio corpo para a sobrevivência de seus filhos. Perdão, Senhor, por desviar os olhos daqueles que se encontram presos por culpa ou, em muitos casos, inocentes, sem condições de provar a injustiça. Perdão por julgar seus familiares pelos seus delitos. Perdão por compactuar com o sistema que gera essa realidade. Perdão, Senhor, por desviar os olhos dos refugiados, vítimas do sistema de governo de seus países e da violência da guerra. Perdão, Senhor, por desviar os olhos dos pobres e, na minha ignorância e insensibilidade, perder o poder de indignação e acreditar de forma ilusória que tudo está bem. Mas também, Senhor, queremos louvar e agradecer por ainda existir no mundo milhares e milhares de pessoas que agem com misericórdia, debruçam seus corações diante do sofrimento dos pobres.
estende as mãos e os ajudam a dar um salto de qualidade de vida e promoção, com a consciência de que servir os pobres, como nos pede Jesus, é servir o próprio Deus que padece nos seus filhos e filhas. Lhes convido agora a fazer o seu exame de consciência e também pedir perdão pelas vezes que foi tentado afastar de algum pobre o teu olhar, mas também a rezar pela fidelidade de todos os cristãos movidos pelo amor de Deus e ao apelo do Papa nessa 7ª Jornada Mundial dos Pobres. Como disse Frederico Ozanam um dia, vamos aos pobres. Obrigado pela companhia e que possamos amanhã celebrar realmente com dignidade esse Dia Mundial dos Pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos.